Continua. Louve, cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Onde profecia e línguas de fogo é avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Onde profecia e línguas de fogo é avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. Cante yeah. Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz do Senhor, igreja. Se coloca de pé no seu lugar. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Diga para ela que bom que você veio, meu irmão, porque a presença de Jesus já está aqui. Ele já estava te esperando. Aleluia. Feche seus olhos no seu lugar e vamos chamar a presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Pai, de estar na Tua casa, Deus, aqui, Deus, com os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós abrimos, Pai, o nosso coração, Pai, para que nessa noite, Pai, o Senhor possa agir, Pai, para que o Senhor, Pai, nessa noite, Pai, possa tocar os nossos corações, tocar as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai, as nossas transgressões. Espírito Santo, nos perdoa se te entristecemos em algum momento, Pai, percebendo ou não percebendo, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, sinta-se à vontade, Pai, esse ambiente é seu, esse lugar é seu, Pai, a nossa vida é sua, Deus. Em nome de Jesus, vem tocando, Espírito Santo, vem enchendo esse lugar, vem enchendo essa casa, Senhor, vem enchendo, Pai, as nossas vidas, Deus. Vem, Espírito Santo, mudando a atmosfera desse lugar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Enche esse lugar, Pai, com a Tua glória, com o Teu poder, com a Tua Shekinah, Senhor, com o Teu fogo, Pai, em nome de Jesus. Que a Sua glória, Pai, encha cada coração, cada vida, Deus,
em nome de Jesus, Pai, que nesse momento, Pai, todos os corações, Pai, sejam tocados, Pai, todos os corações, Pai, sejam abraçados pela Tua presença, pelo refrigério da Sua glória, Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós, Deus, enche essa casa, Deus, enche as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Deus, vem com a Tua glória, vem com o Teu poder, Pai, vem, Deus, como no dia de Pentecostes, Pai, que o Senhor encheu, Pai, que o Teu fogo desceu, Pai, em nome de Jesus, Pai, que línguas repartidas, Pai, estavam sobre cada um, Pai, e falaram como o Senhor permitia que eles falassem, Pai, em nome de Jesus, vem, Espírito Santo, vem, Pai, enche esse lugar, Pai, e Deus, em nome de Jesus, nós rejeitamos, Pai, toda interferência do inimigo, Pai, nós rebatemos, Pai, todo e qualquer espírito maligno que queira atrapalhar, Pai, o louvor, a oração, a palavra, em nome de Jesus, que não exista, Deus, bloqueio nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa oração, Pai, onde a minha voz chegar agora, Pai, seja nas casas, seja em qualquer lugar, Pai, a Tua glória chegue junto, Deus, o Teu poder chegue junto, Pai, que as vidas sejam tocadas, que as vidas sejam saradas, que as vidas sejam libertas, Deus, em nome de Jesus, Pai, aí do seu lugar, igreja, erga as suas mãos, abra o seu coração e declare toda a honra e toda a glória a Jesus, erga o nome dEle no mais alto lugar, porque Ele merece, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, igreja. Aleluia! A Tua presença está aqui nessa noite, Senhor. Nós queremos ser surpreendidos por ela. Aleluia! Tua glória me sarou, forte e plena invadiu em mim, me refez hoje sou templo em Teu louvor, luz divina que se revelou, o Espírito Santo chegou, entre agora eu sou templo em Teu louvor. Peça nessa noite, Espírito Santo, age agora. Este é o Teu lugar. Tu é a glória. Oh, Santo Espírito, Santo Espírito, enche a casa, vem, transborda, faz fluir o Teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem, transborda, faz fluir o Teu agir. Flui, Senhor, nessa noite como um rio, vinha fluir nessa noite em nossas vidas. Luz sarou, forte e plena invadiu em mim, me refez hoje sou templo em Teu louvor, luz divina que se revelou, o Espírito Santo chegou, entre agora eu sou templo em Teu louvor. Age agora. Este é o Teu lugar. Tua é a glória. Tu é a glória. Oh, Santo Espírito, Santo Espírito, enche a casa, vem, transborda,
nos nossos corações. Oh, que a tua presença possa nos invadir nesta noite, curar vidas, restaurar corações, libertar, Senhor, libertar a nossa alma das prisões que o diabo tentou prender, mas que em nome de Jesus, através da presença de Deus, que nos cura, que nos renova, que nos limpa e que nos guia para um novo caminho, um caminho de liberdade, porque é isso que nós encontramos quando temos o Espírito Santo. Faz fluir o teu agir. Feche os teus olhos. O Espírito Santo está aqui. Ele marcou um encontro com você. O melhor lugar é o lugar que você escolheu estar hoje. Creia que a graça do Senhor é o que te basta. Oh, eu sou do meu amado é meu. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Aleluia. Tudo é perda se não tenho a ti, mas tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta.
E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde. Declare nesta noite: se eu não tenho a receba essa verdade dos nossos corações, Senhor. Nós precisamos, ansiamos pela tua presença. A tua graça é o que nos basta. Me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, Senhor. Nós levaremos a tua presença. Nós levaremos a tua graça. Aquilo que é semeado dentro dos nossos corações, nós levaremos, Senhor. Aleluia. 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 Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Adoramos o teu nome, nos rendemos
nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Sabemos, Senhor, que o Teu Santo Espírito está neste lugar. E é bom discernirmos da Tua presença. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Seja engrandecido. Te exaltamos, te bendizemos, te adoramos hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço a quem está perto de você. Pode sentar abençoado e abençoado em nome de Jesus. Você não quer sentar para cá? Vocês também, ó. Vamos sentar para cá. Aí a gente fica pertinho. Não é bom? Boa noite a todos vocês, a graça e a paz. Como é bom estarmos aqui. Deus tem algo para nós esta noite, amém? A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então se considere escolhido, porque muitos estão ouvindo. Pode deixar sem quer ficar tranquilo hoje? Está de boa? Você que sabe, quer ficar? Quer ir? Quer ficar? Então vai lá, beleza. Deixa eu falar para vocês. Onde eu tinha parado? É que eu falei, Cadelo, sumiu, né? Mas ele está ali tomando uma aguinha, precisa, né? Estava cantando aí, tem que hidratar as cordas vocais. Você sabia que hoje chama prega? Nome feio, né? Pregas vocais agora. Mas deixa eu te falar, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, você tem que entender que essa escolha depende de você. Tem muita gente que quer ser escolhido, mas ele não atende o chamado. Ele não tem um coração disposto a obedecer. E tudo que Deus quer é que haja entrega. Então, o chamado de Deus, para vocês terem uma ideia, é para todo mundo. Toda a humanidade foi chamada para o perdão, reconciliação, salvação, mas muitos, até conhecemos boa parte, eles não querem. Então, o chamado é para eles, mas eles negam se submeter, obedecer, renunciar, abrir mão de alguma coisa, se entregar, pagar o preço do sacrifício. Então, é por isso que às vezes a gente fala, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu quero estar entre os escolhidos. Muitos são chamados, mas eles não entendem o propósito do céu. Eles entendem o propósito da terra. E a terra, ela atrai magneticamente. Ela leva uma pessoa a viver uma vida desvirtuada, longe de Deus, alienada. Uma vida de prazeres, uma vida anestesiada por uma pseudo-alegria. Só que Deus não está no assunto. Agora, quando a gente compreende, eu fui chamado, e eu disse sim, e por conta disso, eu estou aqui. E quando você chega aqui, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Diga aí, fala, Senhor.
que o teu servo ouve. Amém? Oh Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque discernirmos aquilo que é da carne e aquilo que é do Espírito. E é por isso que estamos aqui. O Senhor nos trouxe para este lugar. O Senhor quer falar conosco. E nós queremos, Senhor, entender o que Tu queres de nós. Fala que o Teu servo ouve. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Tem uma outra tradução que diz, andareis no espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Quando a gente fala cumprireis, nós temos um entendimento. Quando fala satisfareis, nós temos outro entendimento. Mas cabe dentro da tradução. Por isso que nós temos algumas versões diferentes, mas que apontam para a mesma direção. Perceba, satisfareis. Existe um apelo do inferno para que nós possamos consagrar a nossa carne a nós mesmos, depois ao mundo e por último ao Deus deste mundo com D minúsculo. Existe um apelo carnal na vida daquele que é crente e na vida daquele que não é crente, na vida daquele que está na igreja e na vida daquele que não está na igreja. Por ouvirmos a palavra repetidas vezes, por sermos ministrados em muitas ocasiões, por estarmos aqui praticamente todos os domingos, martelando a mesma verdade, é que algo dentro de nós começa a entender e fazer sentido. Porque quando nós andamos na carne, nós falamos do racional, do intelecto, da razão, da alma. E nós anulamos o lado espiritual. Então você tem que compreender que você é espírito, tem uma alma e mora num corpo. Só que se você vacila, você vai ser mais carne do que espírito. E a maior parte dos crentes são mais carne do que espírito. A maior parte dos crentes são mais almáticos, emoções e sentimentos, do que propriamente espírito. E quando nós entendemos a realidade da igreja, nós entendemos que a realidade da igreja é uma realidade espiritual. Nós entendemos que para eu ter uma conexão com Deus, eu preciso ser mais espiritual. A minha essência é espírito. Só que a carne, ela tomou conta do espírito, por conta do pecado. O homem, ele nasce debaixo da sentença do pecado. E somente quando ele se converte, e conversão aqui eu quero falar de conversão genuína e verdadeira, somente quando o homem se converte, é que ele vai começar a desfrutar de um mover poderoso de Deus no reino espiritual, no reino invisível, no reino celestial. Só que quando nós estamos fora
do propósito de Deus, nós não vamos viver esta realidade. Nós vamos viver de forma humana. Daí vem as preocupações, os medos, insegurança. Tudo aquilo que muitas vezes nós enfrentamos, não é porque nós estamos dentro de uma igreja que não vamos enfrentar mais. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo o seguinte: neste mundo, vocês vão passar por momentos difíceis, por momentos de crise, por lutas, mas vocês não podem desanimar. Tende bom ânimo. Ou seja, eu preciso renovar o meu ânimo, apesar daquilo que eu estou passando. Eu não posso entregar os pontos. Eu não posso permitir que a minha carne prevaleça sobre o meu espírito. Eu não posso permitir que o mundo, e quando nós falamos de mundo, nós falamos de cosmos, nós falamos do sistema, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está dominado pelo diabo, e ele vai querer nos atacar de diversas formas, para nos tirar de Deus, e da presença de Deus. E é aí que nós precisamos compreender, que através deste ânimo, que é, na verdade, a fé renovada, tem de bom ânimo. Aí você vai pensar assim: o que é bom ânimo? Fé renovada. É a hora que você vai dizer assim: olha, eu tenho tudo para jogar a toalha, depor as armas, entregar os pontos, chutar o balde, mas a Bíblia diz para eu ter bom ânimo. O que significa isso? Renovar a minha fé. Ou seja, é nessa hora que eu vou dizer assim para Deus: Deus, eu coloco esta situação nas tuas mãos e confio plenamente na tua graça, para que o Senhor faça o que precisa ser feito na minha vida, porque em ti confio. Essa é uma oração de entrega. Diga comigo, oração de entrega. Vocês se lembram quando nós falamos a respeito de vários tipos de oração? Ação de graças, louvor, adoração, petição, consagração, dedicação e entrega. Chega uma hora que você precisa entregar o seu fardo a Jesus. Chega uma hora que você tem que entregar o motivo da tua insônia a Jesus. Chega um momento que você precisa entregar as tuas dúvidas para Jesus. Chega uma hora que você precisa entregar aquilo que está te afligindo, chateando, aborrecendo, perturbando, endemonizando para Jesus. O que a gente faz? A gente pensa que tem a capacidade de resolver sem Deus. Quando a Bíblia diz assim, ó: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, renove sua fé. Ele está dizendo o seguinte: que essa dependência vai trazer para a tua vida as benesses da promessa. Ou seja, Deus é um Pai amoroso, e Ele quer liberar sobre a vida dos seus a boa, perfeita e agradável vontade. Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Mas eu preciso me alinhar com Deus. Eu preciso dizer: Deus, é neste momento que o barco balança, que está entrando muita água dentro do barco, onde muitos pensam que o barco vai afundar, é que você vai dizer: em ti somente confio, em ti somente confio, em ti somente confio, em ti somente confio. A tua alma vai gritar, a tua alma vai gemer, a tua carne vai chorar, a tua carne vai espernear,
somente em ti confio. Experimenta fazer isso no momento de desespero. Em ti somente confio. Em ti somente confio. Em ti somente confio. E você não vai permitir que entre no teu coração a dúvida, a incredulidade, a descrença. Não permita que entre. Porque Deus, Ele opera na fé. Quando a gente fala o que é fé, diga comigo, é confiança. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é fé? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então preste atenção. Precisa estar muito claro dentro de você o que você quer. Porque uma série de motivos vão aparecer e até pessoas vão se levantar para atacar você, para te esfriar espiritualmente e roubar a tua fé. É aí que você precisa ser posicionado, ou seja, eu preciso ter certeza do que eu quero, daquilo que está sendo gerado dentro de mim, no meu espírito, no meu coração. Os meus olhos físicos não estão vendo, mas algo está sendo gerado por mim. Diga, algo está sendo gerado por mim, neste momento. Diga, a minha fé vai produzir alguma coisa. Como é que nós alimentamos esta fé? Através do que pensamos, sentimos e falamos. E tem gente que fala, pastor, por que é que aquilo que eu oro não acontece? Porque você ora uma coisa, mas pensa outra, sente outra e fala outra. Mas como é que eu faço para alinhar tudo? Você vai ter que brigar com você mesmo. Por quê? Ora, fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Tem uma outra tradução que diz que fé é o firme fundamento daquilo que esperamos. Sabe o que é fundamento? Alicerce, base. Por exemplo, este prédio só está de pé por conta do seu fundamento, alicerce e base. Se o fundamento, alicerce e base não forem bons, pode ter certeza que não vai sustentar aquilo que você quer construir em cima. Então eu quero aqui falar com você a respeito disso. Como é que você está trabalhando o fundamento, o alicerce e a base daquilo que você quer para a tua vida? Tem gente que tem grandes sonhos, mas tem um alicerce frágil. Tem gente que quer começar pelo telhado, sem construir paredes. E as paredes precisam de apoio, precisam de fundamento, alicerce e base. Qual que é o meu fundamento, alicerce e base? É a minha comunhão com Deus. Quando eu estou em comunhão com Deus, Deus vai me dar sabedoria, diga comigo, sabedoria, discernimento e estratégia. E por que não dizer recursos? E recursos são recursos humanos e recursos financeiros. Nós não estamos abandonados, esquecidos, à mercê da sorte. Nós temos um Pai amoroso que vela por nós, que zela por nós. Só que você precisa acreditar nisso para a verdade bíblica vir sobre a sua vida. Caso contrário, você simplesmente vai ser um religioso,
Presta atenção, você precisa ativar a tua fé. Diga, eu preciso ativar a minha fé. E o que é isso? Todos os dias você precisa trabalhar a tua fé. E quando é que você vai trabalhar a tua fé? Diga comigo, nos desafios. Agora, se eu fosse ouvir a história de cada um de vocês aqui, cada um tem um desafio diferente. Pastor, o meu desafio é lá em casa com o meu pai e com a minha mãe. A minha família não é salva. A minha família não é convertida. A minha família não quer saber de Deus. Pastor, o meu problema é com o meu marido. É com a minha esposa. O meu problema é com os meus filhos. O meu problema é profissional. É na empresa, é no trabalho. O meu problema é de saúde. O meu problema é que estou enfrentando a maior crise da minha vida. Então cada um aqui tem a sua história. E diga, cada um aqui tem a sua história. Mas Deus tem o remédio, a saída, a solução, a resposta. Você consegue compreender isso? Enquanto você olha para as tuas condições, você vai ver que as tuas condições são mínimas. Lembra como aconteceu a primeira multiplicação dos pães e dos peixes? Como foi? Os discípulos provocaram Jesus. Chegaram para ele e disseram assim: dispensa esta multidão, porque está ficando tarde. Eles não vão ter um lugar para poder se alojar e comer. Aí Jesus disse: por que vocês não dão de comer para eles? Na hora eles olharam para o bolso, eles disseram: nós temos pouco dinheiro, nós não temos condições de alimentar todo mundo. Aí Jesus pergunta: o que é que vocês têm? 5 pães e 3 peixinhos. E eles colocam estes pães nas mãos de Jesus. Eles colocam esses peixinhos nas mãos de Jesus. Preste atenção. O milagre não vai acontecer se você não colocar a tua semente nas mãos de Jesus. O que ele fez? Ele pegou, preste atenção, 5 pãezinhos e 3 peixinhos. Levantou e apresentou a Deus. Olha só. E o céu multiplicou. O que acontece quando você pega o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, coloca na mão de Jesus e agradece? O céu vai multiplicar. Mas o que é fé? Fé é você ir contra todos os princípios naturais. Por exemplo, a gente tenta na própria força resolver alguma coisa, mas nós precisamos do socorro de Deus. A Bíblia diz que Deus é o socorro sempre bem presente. Diga comigo, sempre. Diga comigo mais uma vez, sempre. Mais uma vez, sempre. Você precisa se lembrar disso. Ele é o socorro sempre bem presente no momento da angústia. Eu sei o que é angústia. Já me angustiei muitas vezes. Já chorei até secar as lágrimas. Passei madrugadas em claro. Um sofrimento profundo na minha alma. Até que eu disse: Tu és o socorro sempre bem presente no momento da minha angústia. Isso quer dizer que o Senhor está comigo aqui agora. E eu estou repartindo o que aconteceu comigo, o que eu estou sentindo, e eu estou confiando em Ti, para que me dê direção para resolver esta situação. Às vezes você ora para Deus e diz assim: Deus, resolve meu problema. Não é assim? A gente não quer envolvimento emocional nenhum com problema de ninguém, muito menos da gente.
Mas, quando você compreende que Deus vai te dar condições de você resolver aquilo, é você quem vai ter que ir e botar um ponto final naquela situação. Lembra de Davi? Davi podia ter dito: Deus, mata esse gigante no meu lugar. Mas não foi isso que aconteceu. Foi ele que enfrentou o gigante. E na bolsa de apostas, ninguém acreditou em Davi. O único que acreditou em Davi foi o Deus de Davi. Talvez o único que vai acreditar em você é o teu Deus. Mas ele vai te capacitar. Mas o que é que você quer? Você quer superar? Tem um preço. Você quer aprender? Tem um preço. O aprendizado dói. Você quer romper? Tem um preço. Você quer chegar lá? Tem um preço. Se fosse fácil, todos chegariam. Então tem um preço a pagar. E a pergunta é se você está disposto a pagar esse preço. Renúncia. Abrir mão de alguma coisa. Se sacrificar. A nossa carne não quer obedecer a Deus. E o que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. Só que a gente prefere ficar sofrendo do jeito que a gente sofre, porque a gente é teimoso, cabeça dura e rebelde. Quando você chega e faz como Jesus: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Você não quer fazer essa oração. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Como é que nós fazemos as nossas orações? Que não seja feita a tua vontade, mas a minha vontade, Senhor. Não é assim? É a nossa oração. Que não seja feita a tua, mas a minha vontade. Parece que Deus não sabe o que é melhor para nós. E eu vou te falar uma coisa. Em toda e qualquer situação que vivenciamos, se a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele está no controle. Então você pode confiar. Lembra, quando eu contei para vocês a respeito de um garotinho que estava voando sozinho, e do lado dele tinha uma senhora, e o piloto ou copiloto avisou que iriam passar por uma turbulência severa. E o avião começa a balançar. E todo mundo entra em desespero. E esse menino está na mais perfeita calmaria. Aí a senhora que estava do lado dele disse: filho, você não está com medo? Ele disse: não, senhora. Mas por que você não está com medo? Me explica a razão. Todo mundo está desesperado dentro desse avião. O avião pode cair. Ele sorriu, olhou para ela e disse assim, segurando o seu aviãozinho: fica tranquila, o avião não vai cair. Ela falou: como é que você pode ter tanta certeza assim? Ele falou: meu pai é o piloto. Deus é o piloto da tua vida. Presta atenção. Por muitas vezes eu achei que não tinha mais jeito. É interessante isso. Quando esgotam-se todas as probabilidades, é aí que vem o socorro do alto. Amém? É aí que vem o socorro do alto. Presta atenção, Deus não quer que você pereça, Deus quer que você aprenda. Mas tem gente que só aprende quando perece. Mas tem gente que não precisa perecer. Lembra de Abraão e do seu filho Isaac? Deus pediu ele em sacrifício. Já leram isso na Bíblia?
Deus pediu o filho dele em sacrifício. O que ele fez? Obedeceu. Não sabia onde era o local. Pediu para albardar os jumentos. E foram, até que Deus disse: é aqui. Aí eles descem. O garoto pega a lenha, põe nas costas. Está subindo e pergunta: papai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, cadê o sacrifício? Ele era o sacrifício. E quando ele levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, imagina, o altar já está preparado, ele já está ali, deitado, talvez com os pés amarrados, as mãozinhas amarradas, os olhos vendados. Aí quando ele pega e levanta o cutelo, uma voz brada e diz: pode parar, não mate o seu filho, você já provou para Deus a sua fidelidade. Então às vezes, Deus, Ele quer testar o nosso coração. Sabia? Que tem situação que nós não precisamos passar por aquela provação. Muitas vezes quando você diz amém, o Senhor revoga a sentença. O Senhor revoga a sentença. Então tudo isso, gente, é o exercício da fé renovada, do bom ânimo que nós precisamos ter, onde você vai dizer: eu confio em Ti, todos os dias, independente de qualquer coisa, todos os dias, começa a declarar isso todo dia. Acordou de manhã: eu confio em Ti, eu confio a minha vida em Ti, a minha vida eu coloco em Tuas mãos, eu confio em Ti. Vai tomar café? Eu confio em Ti, que o Senhor vai colocar alimento todos os dias na minha mesa. É isso que diz a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor vai colocar o alimento todos os dias na minha mesa. Você está indo para o seu trabalho, pega o seu carro, pega o Uber, pega a moto, não sei como é que você vai, pode ir até de SP2, não tem problema, mas você vai dizer: eu confio em Ti. Uma vez eu lembro que eu perdi o meu carro em meados de 1997. Quando a gente perde o carro, parece que a gente não tem perna, porque tudo que você faz é de carro. Tem que ir na padaria da esquina, tem que pegar o carro. Tem que ir no açougue que fica no mesmo quarteirão, tem que pegar o carro. Tudo que você faz é com carro. Aí eu perdi o carro. Aí eu estava andando na Avenida dos Imigrantes, e eu estava dizendo: Deus, muito obrigado, eu tinha esquecido que eu tinha 2 pernas fortes e saudáveis. Muito obrigado, porque ainda eu sei andar. O Senhor me dá saúde. Aí eu confio a minha vida a Ti. Hoje eu não tenho, mas amanhã o Senhor vai me restituir, e vai me devolver, e vai me dar um carro ainda melhor. Amém. Não tem crise, gente. Quando a gente se condiciona a pensar assim, não tem esse negócio, a depressão não toma conta de você. Por que é a depressão? A depressão é quando você começa a ruminar toda aquela desgraça, o porquê que aconteceu, por que Deus permitiu, por que Deus não fez nada, por que ninguém te ajudou, por que você está passando por isso. Não, diga: eu preciso ser prático. Sabe por quê? É o diabo que traz tudo isso na tua cabeça, e você começa a ter pensamentos que vão matar a tua fé. Agora, quando você diz assim: Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim, e vai continuar cuidando. Essa é a confiança que eu tenho em Ti. Eu sou teu filho. Eu não estou perdido, à mercê da sorte, abandonado, esquecido. Tu me amas. Às vezes, gente, tudo que a gente precisa é saber disso, é o suficiente. Tu me amas. Tu me amas. Tu me amas. E outra coisa: todo deserto é passageiro. Diga comigo isso: todo deserto é passageiro. Hoje, nós estamos atravessando um deserto.
Eu não sei se você está no começo do seu deserto, no meio do seu deserto ou no fim do seu deserto. Uma coisa eu sei, Deus ele vai estar com você no começo do teu deserto, no meio do seu deserto e no fim do teu deserto. A Bíblia diz assim, ó: eu não te deixareis e nunca jamais te abandonarei. Preste atenção. Se for para eu não deixar Deus e não abandonar Deus, ou você, muitas vezes a gente vai falhar. E a gente pode se esquecer. E a gente pode fazer algo que de repente não era para fazer. Se desviar do caminho. Se afastar do propósito. É por isso que ele diz, não vai ser você, vai ser eu. Eu nunca vou te deixar e nunca vou te abandonar. Nos piores momentos que a gente passa, pode ter certeza, ele está ali com a gente. Mas por que ele não faz nada? Você pediu para ele fazer? Deus, eu coloco esta situação em tuas mãos. Quando a gente fala de alegria na tribulação, sabe que alegria é essa? Não é porque tudo te vai bem. É a alegria da nossa salvação. Essa o diabo não pode roubar. Você tem certeza plena, completa e absoluta. Eu estou salvo. Deus é comigo e basta. Ah, hoje eu não tenho o que comer. Crente não passa fome, crente jejua. Algo não está bem hoje. Em nome de Jesus eu profetizo, vai estar amanhã. Se não amanhã, depois de amanhã, mas que vai se acertar, vai se acertar. Você percebeu que a gente que é de Deus, a gente precisa abrir a boca e profetizar. É o tempo todo profetizando. Teve uma irmã que disse: pastor, quando eu vou fazer comida, eu digo: Espírito Santo, me ajude a fazer essa comida. Eu estou pecando? Eu digo: é claro que não. Vamos ser dependentes de Deus para tudo. O Espírito Santo pode te ajudar a fazer tudo aquilo que você já faz. Pode fazer bem, com o Espírito Santo vai fazer melhor ainda. Confia em Deus. Traz Ele para a tua realidade. Eu lembro do pastor Paul Yang Cho, depois ele mudou o nome para David Wong Cho, que ele falou que ouviu o Espírito chamando ele de David, como se tivesse o coração de Davi. Então ele começou a ser chamado de David Wong Cho. Maior igreja do mundo, a maior igreja da Coreia do Sul. Ele ia fazer as suas ministrações, ele colocava uma cadeira do lado da cadeira dele e dizia: senta aqui, Espírito Santo, me ajuda a fazer esse sermão. É claro que é simbólico, mas isso demonstra uma dependência. Tem situações que eu não vou sozinho, eu digo: Deus, me acompanha. Mas pastor, é redundante, é chover no molhado. É claro que Deus está acompanhando você. Mas preste atenção, é dependência da minha parte. É só para reforçar. É só para dizer: eu te quero do meu lado. Tem uma reunião importante. Senhor, vai na minha frente. Prepara tudo. Acalma os corações. Resolve, Senhor, o que tem que resolver. E Deus, Ele é um articulador de paz. Vou repetir. Deus é um articulador de paz. Eu já fui chamado para certas situações, e a pessoa diz: pastor, ele está armado. Ele falou que se o senhor vier aqui, ele vai te matar. E fui. Só que Deus foi na minha frente. A Bíblia diz que Ele é o meu refúgio, a minha segurança, o meu escudo de broquel, a minha proteção, o meu livramento. É Ele quem me guarda e me livra. E Deus dá uma serenidade tão grande para a gente.
que o ambiente de maldição se transforma num ambiente de bênção, de graça, de misericórdia, de quebrantamento, onde todos nós estamos ali orando, chorando, nos abraçando, arrependidos do que aconteceu. Imagina se você então traz esta presença de Deus para a tua vida, desde cedo. Vai dormir, obrigado Deus por esse dia que eu tive, pelas superações, pelos desafios, por cada favor, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado, Senhor. Eu te devolvo todo o louvor, toda a honra e toda a glória. O céu se alegra com um coração que reconhece o que Deus faz. Só que para nós parece que nada é suficiente. Deus faz, Deus faz, Deus faz, e a gente não agradece. A gente não reconhece. Deixa eu te falar. Quanto mais você agradece, quanto mais você reconhece, mais você recebe. Quando Deus te dá uma bênção, não guarde só para você. Compartilhe com o maior número de pessoas que você possa compartilhar. Sabe por quê? Quanto mais você compartilha, mais você vai receber. Quanto mais você compartilha, mais você vai receber. Quanto mais você compartilha, mais você vai receber. Vocês se lembram que eu contei a respeito de um testemunho que uma irmã contou, que ela tinha comprado uma geladeira? Aí um irmão chegou e falou: pastor, você não é benção. Eu falei: não é para você. Ela sonhou com essa geladeira. Ela quis ter essa geladeira a vida inteira. Ela trabalhou para isso, ela economizou para isso. Deixa a irmã glorificar o nome do Senhor. Porque para ele, se ele quiser, ele vai lá, ele compra e paga à vista. A melhor geladeira que tem no mercado. Só que a Bíblia diz para eu me alegrar com os que se alegram. Deixa a irmã contar o testemunho dela. E a irmã, quando tinha oportunidade, ela contava o testemunho da geladeira. Um dia ela deixou escapar o negócio. Eu falei: então, irmãos, mas eu estou orando para Deus me dar um fogão novo. Eu estou orando para Deus me dar aquele negócio que tira a gordura da cozinha. Eu estou orando, exaustor, né? Ela não sabia falar o nome. Eu estou orando. Eu estou orando para Deus renovar a minha cozinha. Eu estou orando para Deus. E ela testemunhando. Sabe o que foi que aconteceu? A igreja começou a se mobilizar. Um irmão falou: pastor, eu quero dar um fogão para essa mulher. Mas eu não vou dar um fogão de 4 bocas, não. Eu vou dar um fogão de 6 bocas. Acendedor automático. Chique. Eu falei: glória a Deus. Aí o outro falou: pastor, eu vou dar para ela o exaustor. O outro falou: não, eu vou dar para ela o jogo de panela. E comprou antiaderente, a melhor que tinha no mercado na época. Tudo por quê? Ela contava a bênção dela, ela testificava, ela glorificava. Aquele empresário que não entendeu a bênção da irmã, era uma pessoa que sempre estava pedindo oração por conta da crise no trabalho dele. Você está entendendo? Que às vezes a gente é muito incrédulo. A Bíblia fala que nós devemos devolver para Deus todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Devolve. Hoje você não passou fome. Hoje você teve como tomar seu banho. Tem gente que toma 2 banhos, 3 banhos no dia. Tem gente que tem lugar para morar, carro para dirigir, combustível no tanque, as contas estão em dia, a despensa está cheia, a conta está no azul, está trabalhando, está estudando, está fazendo sua faculdade, universidade, mas não sabe agradecer a Deus. Amados, nós não temos do que reclamar. Estamos saudáveis, estamos com saúde, estamos abençoados.
Então nós precisamos compreender isso. Então a Bíblia diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Renove a sua fé. Tende bom, fica tranquilo, Joaquim. Normal. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Ele não venceu como Deus, ele venceu como alguém cheio do Espírito Santo. Tudo que você precisa é ser cheio do Espírito, estar cheio do Espírito Santo. Aí quando você se deparar com alguma situação, o Espírito Santo vai dizer no teu coração, e a tua mente vai interpretar: não temas, eu sou contigo. Só isso, não precisa falar mais nada. Quantas vezes, amados, eu enfrento uma situação e ela é muito delicada: não temas, eu sou contigo. Só isso, para mim é o suficiente, para mim basta. Não temas, eu sou contigo. E eu vou profetizar que você vai começar a ouvir isso na tua vida. Não temas, eu sou contigo. 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 Gente, até dormindo eu me deparo com situações e eu ouço: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. O que nós precisamos é trabalhar mais o nosso lado espiritual, porque a nossa carne não se converteu e nem vai se converter. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que eu não venha ser despreparado na minha palavra, naquilo que eu prego. Paulo diz: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Se o próprio apóstolo Paulo falava isso, imagina nós, gente. O que precisamos fazer? Precisamos confiar nele. Senhor, você vai orar e você vai colocar diante dele: Senhor, me proporciona bons negócios. Só que eu te peço, eu quero que o Senhor prepare grandes negócios. Eu estou te pedindo negócios sobrenaturais, contratos sobrenaturais. O Senhor sabe onde está essa empresa. O Senhor sabe onde está esse cliente. O Senhor sabe onde está esse comprador. Senhor, me proporciona negócios sobrenaturais. Sabe por quê? A igreja não tem andado no sobrenatural, porque ela não crê no sobrenatural, porque ela não pede sobrenatural. E a Bíblia, e as pessoas pensam que é tudo automático. Não, eu estou dentro da igreja, tudo vai acontecer de forma sobrenatural. O diabo continua sendo diabo, ele continua atacando as áreas que ele sempre atacou. Mas quando você começa a direcionar a tua fé, e quando você começa a ser intencional naquilo que você coloca diante de Deus, é que as coisas vão tomar um novo rumo. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Qual é o nosso trabalho? É crer. É crer. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quem disse que a gente descansa? Medo do quê? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aí quando você aprende a dominar a carnona véia, e você diz: eu confio, tudo que eu quero é confiar em ti, Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. A minha vida financeira. Você já orou assim? Coloca no papel tudo que você deve. Os teus compromissos. As suas despesas físicas, eventuais. Aí você vai dizer assim: Senhor, eu quero compartilhar contigo que eu tenho aqui, primeiro lugar, meu dízimo e minha oferta. Sempre me dê graça, Senhor.
para eu abençoar a tua obra. Depois, eu tenho aqui, ó, meu aluguel. O meu aluguel está roubando a minha paz. Mas a partir de agora não vai roubar mais minha paz, porque o Senhor vai cuidar também do meu aluguel. Eu quero colocar ele diante de ti. Quero colocar a água, a luz, a internet e todas as despesas. E você vai dizer assim: tu és o supridor de cada uma das minhas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Olha só, o meu Deus, diga, eu tenho um Deus. E como é bom isso, né? A gente tem Deus. A gente não está sozinho. O meu Deus. Então eu tenho um Deus que posso chamar de meu. Sabe o que é aliança? O que é de Deus é meu, e o que é meu é de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, graças a Deus, é segundo as riquezas em glória dele, porque se fosse minhas, os meus recursos vêm do alto. Diga aí, os meus recursos vêm do alto. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, olha só, suprirá todas as minhas necessidades. Agora aí você olha para a sua lista, todas significa meu dízimo, minha oferta, meu aluguel, minha internet, meu telefone, água, luz, imposto, cada coisa. Preste atenção, isso agrada a Deus, quando você depende dEle. E você diz, Deus me abençoe para pagar as contas em dia. E tem muita gente na igreja que está nessa fé, e uma coisa eu sei, vai chegar uma hora que nós vamos pagar as nossas contas adiantado. A Bíblia diz que não adianta a gente ficar preocupado se tem ou se não tem. Porque ninguém pode mudar nada, senão Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim, deixa Deus cuidar de você. E a gente pensa que é algo automático. Não, Deus vai cuidar de mim. Deus já está cuidando, irmão. Aleluia, amém, glória a Deus. A Bíblia diz, o porquê tuais em dores. Você já leu isso na Bíblia? Hã? Já leu ou não? Porquê doais em dores? Vamos ler juntos. Olha só, isso é importante para que você compreenda a grandeza e a misericórdia de Deus. O porquê doais sem dores. Aleluia. Acha aí para mim, por favor. Achou? Provérbios. Achou? O porquê doais sem dores? Diz aí, ó. Cadê? A gente vai tentando achar. Você imagina isso? A própria Bíblia diz assim, o porquê doais sem dores? Por quê? Mas está doendo, é por isso que eu digo ai. Mas tem dor que eu não preciso passar. Vou colocar diante de Deus e Deus vai cuidar disso.
E é isso que o Senhor está fazendo conosco. Amém? Que horas são? Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos orar um pouco? Aleluia. Aleluia. Diga comigo, Deus, eu quero orar agora para agradecer tudo aquilo que tu tens feito por mim e na minha vida. Eu sou uma pessoa grata por cada conquista, por cada milagre, por cada vitória, por cada bênção. Obrigado porque ainda eu posso ouvir a voz do Teu Espírito Santo. E é por isso que eu estou aqui nesta noite. Eu não vim somente para pedir alguma coisa. Eu vim para entregar. Porque todo culto é para mim um dia de entrega. E eu quero te entregar todo louvor, toda honra e toda glória. Porque tu és o meu Deus, o meu Senhor e Salvador. Eu não tenho outro além de ti. Obrigado porque a tua palavra caiu no meu coração e me converti. Obrigado porque conheço Jesus, o autor e consumador da minha fé. Obrigado, Senhor, porque mesmo cambaleando às vezes, eu continuo na tua presença. E estou aqui, porque eu sei da importância de depender de ti e de te buscar. Por isso, recebe, Senhor, esta minha noite de entrega, e que em nome de Jesus, algo possa acontecer no reino espiritual, que possa impactar a minha vida. Eu quero declarar que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu quero profetizar que a tua vontade, o teu propósito e os teus desígnios se cumprem na minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu estou aberto e pronto para receber tudo aquilo que o céu tem para me entregar. Deus, eu quero te conhecer dia a dia, mais e mais. Eu quero me entregar totalmente. Quebre, Senhor, todo e qualquer vínculo carnal, mundano e maligno, porque eu quero te servir com inteireza de coração. Senhor, eu quero desfrutar de uma comunhão íntima, particular e profunda contigo. Fale ao meu coração, me dá discernimento, me mostra o que tu queres de mim. Eis-me aqui e digo amém para a tua vontade. Coloco diante de ti tudo aquilo que me incomoda, me chateia e me aborrece. Eu coloco diante de ti tudo aquilo que está me inquietando. Tu sabes, Senhor, o porquê. E coloco diante de ti o meu pedido ou o pedido de outra pessoa, crendo
que o céu responde. Obrigado, Senhor, pela tua resposta. Obrigado, porque o Senhor me ouve. Obrigado, porque o Senhor me atende como teu filho. Eu quero, Senhor, viver para ti. Eu quero aprender a contemplar a tua presença, os teus feitos. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor me susteve, que o Senhor me abençoou, me honrou, me protegeu, guardou a mim e a minha família. Obrigado porque o Senhor coloca o alimento sobre a minha mesa, o Senhor me veste, o Senhor me calça, o Senhor me dá trabalho, o trabalho que eu tenho, a fonte de renda que eu tenho. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades. Obrigado, Senhor, pelo teto que eu tenho, pela casa que eu moro, pelo carro que eu dirijo. Ou se você não dirige, você vai dizer: pela fé eu creio, Senhor, que em breve eu terei o meu carro, que o Senhor cuida de mim. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado porque Tu és Deus na minha vida. Antes eu não Te conhecia, mas agora eu Te conheço de contigo andar. Obrigado, Deus, pelo Teu amor que me constrange. Eu não mereço este amor, mas o Senhor derrama deste amor sobre a minha vida. Obrigado, Senhor. Eu creio que neste momento o inferno se revolta, mas o inferno não pode me tocar. A Tua palavra diz que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O inferno não pode me tocar. Obrigado pelos Teus anjos que estão trabalhando ao nosso favor, nos protegendo, guardando e livrando de toda malignidade. Obrigado, Senhor. Oh, Reque Calabassuri anda lá na raça. Oh, Xeri anda lá na Yassala, Barrassuri anda lá na Cia. Oh, presença gloriosa do Senhor. Como é bom Te conhecer. Como é bom Te servir, como é bom Te louvar, como é bom Te adorar, como é bom Te cultuar, Senhor. Sou Teu, tudo que é meu é Teu, Te pertence, Senhor. Aleluia. Cumpre em mim o Teu querer, Senhor. Cumpre em mim o Teu propósito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Preste atenção. Olhe assim. Traz Deus para dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu trabalho. Sabe? Porque a nossa oração muitas vezes é uma oração de desespero. Onde o Senhor está? Por que o Senhor não me atende? Por que o Senhor não faz? Não aguento mais, o Senhor não está vendo a minha situação. É claro que está, mas quando você diz: Deus, somente em Ti confio, para onde irei? Eu não tenho para onde fugir, porque o Senhor está em todos os lugares. Então quero colocar esta pessoa diante de Ti, sabe? Pode ser alguém que te afronta, que te persegue, que te humilha, que te ataca. Não importa. Deus, Ele cuida de você. Agora, você também precisa aprender o que é batalha espiritual. Tem algo acontecendo? Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal que está sobrevindo na minha vida. Eu não aceito. Eu repreendo, eu amarro, eu expulso
Eu declaro que Jesus é Senhor na minha vida. E eu declaro que em nome de Jesus, esse mal vai cessar. Ele vai acabar. Demônio, sai dele, sai dessa pessoa. Sai dessa casa, sai desse lar, sai dessa família. Sai do patrão, sai do fulano, do ciclano, do beltrano. Você tem que aprender a fazer isso. Você tem que dar uma voz de comando. Porque senão eles ficam lá. Sai da mente. Sai do coração, porque às vezes a pessoa está no veneno. Sai, solta. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Bata em retirada. Vai para o abismo, vai para o inferno, vai para onde o Senhor determinar. Em nome de Jesus. E depois você agradece ao Senhor pela resposta. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar um pouquinho? Antes de irmos embora, vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente, para entregar para o Senhor. É uma forma de reconhecermos o seu amor, a sua gratidão, o seu amor, a sua graça, a sua vontade. Que você possa ser um dizimista na casa de Deus, um ofertante na casa de Deus. E uma coisa eu vou te falar, não vai te faltar. Não vai te faltar, em nome de Jesus, amém? Diga, quem planta, sempre tem colheita. Quem planta, sempre tem colheita. Quem planta, sempre tem colheita, amém? Não vai te faltar colheita, em nome de Jesus. Pai, neste momento eu quero orar pela Milena. O Senhor sabe o desafio que ela está enfrentando em casa, e eu quero pedir por essa irmã querida, para que o teu Espírito Santo possa fortalecê-los neste momento difícil, e que eles possam em breve glorificar o teu santo nome, pelo milagre que eles vão receber. O Senhor é um Deus que cuida, que supre, que abençoa, e eu sei, Pai, que todas as setas inflamadas do inimigo, todo dardo, toda lança é rebatida pelo nosso escudo da fé, em nome de Jesus. E nós cremos neste milagre que já está a caminho. Nós cremos, e nós pedimos, Senhor, a tua graça, o teu favor, por esta família querida que tanto amamos. Em nome de Jesus, diga comigo, amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Separa o teu melhor enquanto nós vamos entregar para o Senhor. Vamos ficar em pé. Se você tem alguma questão financeira, econômica e material, esta é a hora que você tem que orar diante de Deus, trazer tua semente e dizer: Deus, esta semente é a semente do meu milagre, essa semente é a semente do milagre da última hora, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Aleluia. O desespero me tomar, com a expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. No domingo nós teremos a nossa ceia, e em toda ceia nós trazemos para o Senhor uma oferta especial, e é com esta oferta que nós pagamos as maiores contas do nosso ministério, e Deus tem cuidado de nós por mais de 11 anos, e Ele vai continuar cuidando, mas Ele levanta pessoas
que vão ser abençoadas de forma sobrenatural no meio da igreja. Lembra, muitos são chamados, mas essa escolha depende de você. Poucos são escolhidos. Quando você diz, eu quero estar entre os abençoados, eu quero entregar minha oferta de amor, eu quero fazer algo especial que me custe, algo importante para Deus, então você vai romper toda e qualquer limitação e vai dizer, Deus, eu tenho um compromisso contigo. Joaquim, vem orar, abençoar as ofertas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos estender a mão aqui nas ofertas. Soberano Deus, amado céu, venho aqui novamente, meu Pai, apresentar as ofertas dos seus filhos, Senhor. Que o Senhor venha suprir a necessidade de todos, Senhor, que está aqui ofertando a tua casa. Que o Senhor abençoe aqueles também, Senhor, que não teve hoje para ofertar, papai. Mas que o Senhor venha, Senhor, trazer sua providência sobre as nossas vidas, Senhor. Providência sobre os seus filhos, Senhor. Que podemos sair aqui hoje, Senhor, renovado, transbordando, Senhor, a tua presença sobre as nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar esse ministério cada dia mais, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, usar, Senhor, teu servo para abençoar esse ministério cada dia mais, Senhor. Que sabemos, papai, que o Senhor tem uma obra muito grande a fazer, Senhor, sobre esse lugar, em nome de Jesus. Eu agradeço, meu Pai, minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar aqui a nossa ministração.